Olá, sou Beatriz Feliz, coordenadora de RI da VBI, e hoje vou apresentar o vídeo report dos fundos da casa referente ao mês de junho de 2024. Neste mês, destacamos o MVBI, que aumentou seus rendimentos para 1,33 por cota, e o RVBI, que pagou 0,75 por cota. Agora, passo a palavra para Ricardo Vieira, Senior Partner e Head do segmento de Real Estate Securities, para apresentar o panorama de mercado do último mês. Bom, entrando na performance dos fundos imobiliários em junho, esse foi o mês de pior performance do IFIX no ano, com queda de 1%. Quando a gente quebra esse índice entre papel e tijolo, e eles basicamente têm o mesmo peso, né, 50-50 na composição do índice, nós tivemos um mês, mais uma vez, puxado pela queda dos fundos de tijolo, menos 1,7%, enquanto os fundos de papel mantiveram-se praticamente estáveis, uma ligeira alta de 0,1%. E por que isso aconteceu? Basicamente, em junho nós vimos a mesma tônica que dominou o mercado ao longo de todo o segundo trimestre, colocando bastante pressão na renda variável e, naturalmente, nos fundos imobiliários. Basicamente, nós tivemos um aumento da percepção de risco acerca da questão fiscal no Brasil. Isso porque o governo tem tido no Brasil bastante dificuldade de aprovar junto ao Congresso medidas que aliviem o cenário fiscal no Brasil, seja sob o ponto de vista da receita, ou seja, aprovando novos impostos, seja sob o ponto de vista da despesa, então revendo a desoneração de folha, cortando subsídios e despesas específicas do governo para determinados setores. Então o governo tem tido muita dificuldade nesse sentido de apresentar uma resposta também factível para o mercado do que vai ser o fiscal brasileiro, especialmente para 2024, 2025 e os próximos anos. E com isso o mercado já precifica uma potencial taxa de juros mais elevada para os próximos anos como uma resposta a uma potencial inflação dado o afrouxamento monetário que o fiscal causa. Em paralelo a isso, o contexto internacional também não favoreceu, então o mercado que vinha na expectativa de um eventual início de um ciclo de cortes na taxa de juros no início desse ano, adiou ao longo do primeiro semestre essa perspectiva para o final de 2024, principalmente nos Estados Unidos, e isso manteve as taxas de juros elevadas por lá. O que é isso tudo que eu falei em números? Então a gente tem visto nos Estados Unidos uma Treasury, por exemplo, de 10 anos sendo negociada entre 4,1%, 4,2%, 4,3% ao ano. E no Brasil as NTNBs, né, que são os títulos do governo indexados à inflação, sendo negociados a 6,1%, 6,2%, 6,3%, isso de forma persistente ao longo especialmente do segundo trimestre. Isso colocou pressão nos mercados e pressão nos fundos imobiliários. Quando a gente olha com uma lupa para dentro do setor, não houve deterioração de fundamentos. Então a gente não tem visto determinado segmento de fundo sofrendo mais ou menos. Em termos, por exemplo, dentro do tijolo, não há casos sistêmicos de inadimplência, de dificuldade de repasse de aluguel ou de algo que represente um risco específico dos fundos de tijolo. Nos fundos de papel também a gente tem visto poucos casos de inadimplência ou algo que represente uma deterioração dos fundamentos de crédito desses fundos. O que há, na verdade, é uma reprecificação dos ativos de risco de forma geral, da reprecificação dos ativos de renda variável, cujo os fundos imobiliários fazem parte, e aí, naturalmente, todos sofrem com essa reprecificação. Na nossa visão, isso dentro dos fundos imobiliários também favorece uma alocação mais para os fundos de papel, como mencionado, e é essa a nossa estratégia aqui, principalmente nos fundos multi-estratégia da VBI. Ancorar mais nossas alocações em fundos de papel, que são mais defensivos em momentos de volatilidade macroeconômica, mas também aproveitar esse momento de mercado para fazer boas alocações em fundos de tijolo que não perdem os seus fundamentos de médio e longo prazo, mesmo em momentos mais delicados da macroeconomia. Trazendo as principais atualizações do PVBI, passo a palavra para a Natália Land, Portfólio Manager de Office. O FL 4440 recebeu a certificação Guia de Rodas, uma das mais renomadas certificações quando o assunto é a acessibilidade. Ela foi desenvolvida para reconhecer e avaliar ambientes que oferecem condições adequadas para a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, analisando diversos aspectos dos empreendimentos, como atendimento, sinalização e infraestrutura. O FL 4440 e o PVBI 11 reforçam seu compromisso com inclusão, acessibilidade e modernidade, garantindo que todos, independente de suas condições físicas, possam usufruir de suas instalações com conforto e segurança. Essas foram as atualizações do mês de junho. Em caso de dúvidas, entre em contato com o time de RI através do e-mail ri@vbirealestate.com ou acesse as páginas dos fundos.
Lembramos que esse vídeo report está disponível nas principais plataformas de streaming, podendo ser acompanhado tanto em formato de vídeo quanto de podcast. Siga a VBI no LinkedIn, Instagram e ative as notificações do YouTube para acompanhar todas as novidades da casa. Muito obrigada e até mês que vem!